Responda rápido. É possível atravessar uma parede sólida sem causar dano a ela ou a você? Não sei. Se sua resposta foi não, sinto de informar, mas sim, é possível. Mas antes de você tente dar uma de física experimental e saia dando cabeçada na parede, por aí, ou então dando uma de Drake Josh também, enfim, assista ao vídeo até o final e compreenda um pouco mais sobre ondas de matéria. Se eu perguntasse para um físico do século XIX qual a diferença entre onda e partícula, sua resposta certamente seria algo como: ondas são oscilações em um meio material ou de campos, enquanto que partículas são objetos físicos que possuem massa. Tenho certeza que vai ter gente que vai olhar para essa resposta e vai concordar. Contudo, essa interpretação sobre ondas e partículas se encontra incompleta. Isso acontece pois durante o século XX surge uma nova área de estudo na física, a mecânica quântica. Físicos como Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Max Planck, Paul Dirac e Werner Heisenberg, não esse Heisenberg, foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova forma de encarar efeitos microscópicos e que poderiam ter algum tipo de relação com fenômenos macroscópicos. Einstein, enquanto resolve o problema do efeito fotoelétrico, por exemplo, faz uso de conceitos de física quântica e põe fim a um debate de séculos sobre a natureza da luz. Segundo Einstein, a luz possuiria um comportamento dual. Ela se propagava no espaço como uma onda, assim como descrito pelo eletromagnetismo de James Clerk Maxwell, mas interagiria com a matéria como uma partícula, assim como proposto por Isaac Newton. Isso foi chamado de dualidade onda-partícula. A ideia de Einstein foi ao mesmo tempo que ousada, certeira. Isso porque o efeito fotoelétrico já era conhecido pela comunidade científica e não era possível de se resolver este problema sem a ideia de quanta de luz, ou seja, os chamados fótons, que seriam partículas de luz que possuíam um momento, mas não possuíam massa. A ideia de partículas sem massa que possuíam características ondulatórias somente fazia sentido dentro da mecânica quântica. O curioso é que esse tipo de idealização pode nos levar a outra pergunta. E se ao invés de massa zero, ou seja, massa nula, a massa for diferente de zero? Seria possível observarmos características ondulatórias em uma partícula? Esse questionamento foi realizado por Louis de Broglie em sua tese de doutorado em 1924. Através de seus estudos, ele chegou à conclusão que sim, era possível observar características ondulatórias em partículas também. Ele chegou nessa relação aqui, não só nessa, tem outras também, onde lambda é o comprimento de onda associado à matéria analisada, h é a constante de Planck, m é a massa da partícula e v é a sua velocidade. Ou seja, segundo de Broglie, uma vez que uma partícula tivesse um movimento associado a ela, teria um comprimento de onda também. Isso significa que efeitos observados em ondas seriam possíveis de se ver nas partículas, como por exemplo, a difração. E se você quiser saber mais sobre difração, recomendo assistir ao vídeo que eu explico o experimento da fenda dupla de Young, tá? Vou deixar um card destacado aqui. Essa é a chamada onda de matéria, ou dualidade onda-matéria. O curioso é que podemos usar essa fórmula para qualquer partícula material, e é qualquer partícula mesmo. Contudo, quanto maior for essa massa aqui, ou essa velocidade, menor vai ser esse comprimento de onda, e, portanto, mais difícil será observar fenômenos ondulatórios. Partículas atômicas, como elétrons, podem criar efeitos como o chamado tunelamento, que seria a capacidade de ultrapassar barreiras físicas ou barreiras de potencial, como se fossem ondas em um meio. Por outro lado, corpos macroscópicos como você, ou eu mesmo, possuímos uma massa grande demais para observarmos esse fenômeno diretamente. Então, não conseguimos atravessar uma parede sem danificar ela. Ué, mas Sensei, você não falou no começo do vídeo que era possível sim atravessar a parede? Você mentiu! Mentiroso! Pois é, falei. Porque de fato é possível.
Acontece o seguinte, o fenômeno de tunelamento é de natureza quântica. E se você acompanha os conteúdos aqui do canal, sabe que a mecânica quântica é uma área que mexe com probabilidades. Pois é, toda a física quântica é um grande estudo de possibilidades, de probabilidades. Para que um efeito de tunelamento aconteça, existe uma variável oculta associada, o tempo. Para que um corpo massivo atravesse outro, as condições devem ser únicas e específicas. Por isso, dizemos que em uma escala de tempo grande o suficiente, é possível sim atravessar a parede. Mas quanto tempo, Sensei? Bem, mais do que a idade estimada do universo. Ou seja, possibilidades existem, mas elas são muito baixas, tendendo a zero. Mas não necessariamente zero. Tá bom. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. O curioso é que de Broglie foi o primeiro laureado de física a receber um prêmio Nobel por uma tese de doutorado, em 1929. Muito maneiro isso, né? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante e você tem acesso ao conteúdo antecipado, um valeu demais também ajuda. Tamo junto. E até! Baby, you, yeah.